Boa noite a todos. Sejamos nós todos bem-vindos a esta casa de oração que nos acolhe sempre como uma mãe de braços abertos. E neste momento, então, vamos elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos corações também a Deus Pai, o Criador, que crie em nós a coragem, a força, a vontade, para que nós possamos trilhar da melhor forma o nosso caminho nessa jornada terrena. Pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que possamos exercer o Pai Nosso a cada dia na nossa jornada. Também vamos agradecer a espiritualidade amiga que está sempre a nos amparar, a nos socorrer, a nos consolar. E nessa emanação de agradecimento, nós vamos seguir por 30 minutinhos, pensando sempre em Deus Pai, o Criador, e a Jesus, o nosso Mestre. Que assim seja. E a nossa reflexão de hoje é sobre os trabalhadores da última hora. Acho que todos conhecem a parábola da vinha. Uns chamam de a parábola da vinha, outros os trabalhadores da última hora. Essa parábola é um tanto questionável. E nós, mesmo que estamos na lida da doutrina, quando nós olhamos para essa parábola, a gente fica sem concordar em algumas coisas. Porque será que é justo os trabalhadores, os que vieram primeiro, trabalhar o dia todo e receber igual os últimos, e os últimos serão os primeiros? Há questionamento em nós. Hoje nós vamos dividir a nossa reflexão. Então vamos lá, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, Trabalhadores da última hora. Presta atenção nesse início. Jesus sempre começa as parábolas dele assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele conta a história. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhe: ide vós também para a minha vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da 6ª e junto da 9ª. Fez o mesmo. E junto da 11ª hora tornou a sair. E achou outros que lá estavam e disse: por que estáis vós aqui o dia todo ociosos? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E ele disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal, a jornada do dia, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 1/10, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu o igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma? Porém ele, respondendo a um deles, disse-lhe: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro, num denário? Toma o que te pertence e vai, que eu de mim quero
também dar a este último, tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando nós lemos esta parábola pelo viés do mundo, pelo viés do ego, pelo viés dessa passagem somente, nossos questionamentos aumentam. Mas será justo mesmo? Os que vieram primeiro trabalhar o dia todo no labor do sol, do tempo, do cansaço, e os que chegaram lá na 11ª hora, trabalharam 1 hora e recebeu igual? Será que o Senhor é justo? Mas, quando nós olhamos pelo prisma espiritual, entendendo como Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a. Então, as parábolas dele, nós temos que olhar por um outro prisma. Olhar pela visão espiritual. Tirar o nosso entendimento do mundo. Tirar o nosso entendimento só da letra, a letra que mata. E olhar pelo viés espiritual. O espírito que vivifica. Senão nós não vamos compreender essa parábola e nós vamos entrar num grande questionamento. O que é justo e o que é injusto? Quem são os primeiros trabalhadores das primeiras horas? Mesmo aqui no Evangelho, esse capítulo 20 é bem questionável para a gente ler e reler e ler de novo. Está ali muitas explicações. Então, os primeiros, os trabalhadores que vieram ali no comecinho, são os profetas, Moisés, aqueles que vieram abrir o caminho para nós. E todos os iniciadores, aqueles lá de trás, que veio ali, naquele trabalho um pouquinho mais difícil, mas receberão os mesmos que nós. E quem são os da 2ª hora? Porque Jesus passou a 1ª, 2ª, 3ª. Os da 2ª hora são os apóstolos, os mártires, aqueles que sofreram, os filósofos, os pais da igreja, os sábios. Esses são os trabalhadores da 2ª hora. Vieram depois de Moisés, depois dos profetas, mas veio ali também arando o caminho para nós. E os da 3ª hora? Por fim, os da 3ª hora. E aqui no Evangelho, no item 3, está lá bem grifado. Nós, espíritas, não só nós da doutrina espírita, mas todo aquele que traz o espírito para si. Nós, com o nosso conhecimento da doutrina espírita, temos uma responsabilidade a mais. Jesus disse que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, os trabalhadores da 3ª hora somos nós. E onde será que estávamos lá na 1ª hora, na 2ª hora? Já paramos para pensar? Sobre o viés espiritual, semelhante ao reino dos céus. O que estávamos fazendo? Estávamos distraídos? Olhando para as coisas do mundo? Procurando a paz no mundo? De encarnação em encarnação. Até que chegou um momento em que nós, pela dor, percebemos que é somente a paz de Jesus que nos sacia, e não a paz do mundo. Estávamos entretidos,
outros rancorosos, com ódio no coração, com mágoa, buscando vingança de encarnação em encarnação, procurando o nosso algoz. E será que hoje ainda, mesmo sendo os trabalhadores da última hora, conhecendo a doutrina, conhecendo a lei da ação e da reação, da causa e do seu efeito, será que não estamos ainda distraídos? Será que pensamos que só vir aqui, ouvir uma palestra, fazer uma oração, é o suficiente? Qual é o trabalho? Somos trabalhadores. Qual é o trabalho? Às vezes ficamos ali nos interrogando, será que eu estou fazendo certo? Qual será o meu trabalho? Vir na casa espírita, participar de uma sopa, distribuir alguma coisa? É o trabalho. O trabalho é exercer o Mateus 25. Temos que trazer isso na nossa mente decorado. O que é Mateus 25? E no final do dia, será que eu estou enquadrada dentro do Mateus 25 hoje? Foi onde Jesus disse, quando eu estive nu, me vestiste, quando eu estive com sede, me deste água, quando eu estive com fome, me deste de comer, eu estive preso, nu, me vestiste. Esse é o trabalho. Qual é o denário? A jornada? O salário? A nossa iluminação? A nossa evolução espiritual? Porque o bem que nós fazemos a alguém, não vamos esperar receber. O salário, o denário, está dentro da justiça divina. Para nós, para a nossa evolução, para a nossa iluminação. Qual é a vinha? Que trabalho na vinha é esse? É a seara do Cristo. Onde é a seara do Cristo? O mundo, o planeta, a Terra, sem separação. Foi nós mesmos, os homens, com os seus egos inflados, que separou. Os orientais, aqueles irmãos do Oriente não faz parte de mim, sou do Ocidente. Aqueles irmãos hindus, aqueles irmãos da Palestina, aqueles que não acreditam em Cristo, não, aqueles não são. E a seara do Mestre é o planeta. Somos todos irmãos. Se não podemos ajudar um homem-bomba, uma oração nossa vale. Porque na oração nós enviamos, Senhor, que neste momento toma conta de todos aqueles que um dia fomos adormecidos, no ódio, na raiva, na incompreensão, na ignorância. Te dou graças, te agradeço porque já não estou mais. Já passei, já acordei um pouquinho, mas tem irmãos meus que ainda tá. E uma oração é um trabalho. E a recompensa vem. Em força, em vontade, em saúde, para continuar trabalhando. Quem é o trabalhador? Será que somos só nós que estamos aqui? Cada um com uma função? Eu tenho a função de segunda, eu faço isso na casa. Eu tenho na terça, eu tenho na quarta, eu faço isso, eu visito os doentes. A gente tem um grupo, eu visito preso, eu vou nas casas. Tá. Será que é só esse? O trabalhador da vinha do Senhor, da seara do Senhor, quando nós olhamos pelo prisma espiritual, nós vamos entender que cada trabalhador que recebe o chamado, porque Jesus chama o tempo todo, é nós que nos escolhemos trabalhar.
É como Mateus, Levi, cobrador de imposto, que de repente teve um contato com Cristo, dali para frente ele passou a ser um trabalhador na vinha do mestre. É a mulher samaritana, que ali no poço da água saciou toda a sede e foi levar aquela água do evangelho para outros, foi trabalhar. É Zaqueu, o publicano, que após o encontro com Jesus desceu da árvore e foi ali, devolveu o que ele pegou e anunciar para a família e para outros. Será que nós estamos enquadrados nesse? A viúva com suas moedas, que deu tudo o que tinha. E aí Jesus falou para os seus apóstolos, olha lá, aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Porque aqueles que tinham muitas condições, ia lá e despejava suas moedas e fazia aquele barulhão, se mostrando, olha o que eu fiz. E a viúva foi lá com as suas moedinhas, quietinha, colocou ali. E Jesus disse, ela fez tudo. Porque aquele que realiza tudo que está ao seu alcance, ele completa no máximo. Ele faz o máximo. Então ela fez o máximo que ela pôde. É uma trabalhadora. Jesus, Humberto de Campos diz que Jesus disse assim, está nos livros dele. Aquele que me procura no trabalho com o próximo, me encontra mais cedo. Será que nós estamos procurando a companhia de Jesus para que fica com nós? Para que fica no nosso caminho e nós no caminho dele? E essa interação com Jesus? E Jesus disse que ele está com o Pai, tanto que ele diz, eu e o Pai somos um. Se estamos com Jesus e Jesus está com o Pai, então estamos com o Pai também. E onde encontrar Jesus? Se Jesus disse, aquele que me procura, no trabalho com o próximo, me encontra mais cedo. Então, enquanto nós fugirmos do próximo, mais longe vamos estar de Jesus. E será que nós somos um escolhido? Este também é um questionamento interno nosso, quando lemos essa parábola, só pelo olhar do mundo físico, só pelo olhar do corpo, do ego, sem colocar a sabedoria da centelha divina. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Será então que Jesus, na sua bondade infinita, ele chama todos, e todos ouvem o chamado, mas ele escolhe poucos? E o resto que ele chamou, como fica? Pensamos isso. Mas quando nós olhamos por o prisma espiritual, o reino dos céus é semelhante a, nós viramos a face. E nós entendemos que Jesus, ele está o tempo todo procurando trabalhadores. Na primeira hora, na segunda, na terceira, na 10ª hora. O tempo inteiro, chamando. Vem, participa da minha vinha. Vem para a minha colheita. Os que estavam na primeira hora, ele pegou. Depois ele passou. Onde estavam os outros que ele encontrou na segunda e na terceira? Será que estavam distraídos na praça? É o que ele diz. Passou pela praça. Na praça tem distração, no mundo tem distração. Jesus chama o tempo todo. A todos, mas somos nós que escolhemos atender o chamado ou não. Então, quando olhamos essa frase, são muitos os escolhidos, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, é porque poucos escolhem trabalhar com o Mestre. Entendemos como última hora também, por um outro olhar. A última hora pode ser a última encarnação?
nesse tempo de transição, quando nós olhamos por um outro prisma espiritual, que Jesus disse que haveria a separação do joio, do trigo, a regeneração que nós falamos, os que ficam no planeta, os que saem do planeta. Porque se a Terra será um mundo iluminado, não é a Terra, num passe de mágica, que se ilumina. Somos nós, habitantes da Terra, com o coração, com a mente, com a consciência iluminada, que vamos fazer parte da Terra. E aqueles que não são? Não cabe mais aqui. De todas as profecias, e esses profetas vêm desde lá de Isaías, desde Macabeus e muito antes no Antigo Testamento, a terra será um lugar de muita paz. Vai demorar um pouco, vai demorar um pouquinho, porque ainda nos alimentamos dos nossos irmãozinhos menores, com muito prazer. Nas nossas festas, é o corpinho dos nossos irmãos menores que está ali exalando fumaça. Mas está tudo bem. Cada coisa no seu tempo. O que importa é o despertar de hoje ser melhor do que ontem. Como será que está a nossa consciência? Estamos atendendo ao chamado e escolhendo para trabalhar ou não? Essa parábola é um convite, é um chamamento para nós refletir na nossa vida e pensar o que estou fazendo desta encarnação minha. O que estou fazendo com o meu tempo? Como estou priorizando o que mais tenho de sagrado, que é o tempo da nossa vida? Dessa vida terrena. Como está a nossa reforma íntima? Eu amo, eu perdoo, eu solto, eu deixo ir. Eu olho por um lado diferente do que eu olhava. O meu irmão me traiu, o meu irmão me ofendeu. A gente passa a olhar as coisas como o reino dos céus é semelhante a. Será que foi o meu irmão que me ofendeu? Ou eu, com minha ignorância das coisas espirituais, me senti ofendido no meu ego inflamado? Então eu viro a cara, então eu quero vingança, então eu não perdoo. E quando nós começamos a olhar, tudo que eu critico no meu irmão, tudo que me incomoda no meu irmão, é o que precisa ser trabalhado em mim. Então, todas as vezes que meu irmão me ofendeu, se eu olhar pelo reino dos céus é semelhante, fui eu que me ofendi com a conduta dele. E quando Jesus disse a cada um segundo as suas ações, a ação dele é com ele. É plantio e colheita dele. Lá em Gálatas 6 está escrito: da mesma semente plantada, desta mesma ceifará. Então eu tenho que olhar o que eu planto, não o que o outro planta. E isso também é um trabalho. É trabalho em nós. E nós fazemos parte da seara, da vinha do mestre. Então será que o outro nos ofende tanto? Ou a centelha em nós está sufocada e o ego está inflado? Allan Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. E isso dá trabalho. Domar as nossas más tendências, de encarnação em encarnação, de degrauzinho em degrauzinho, dá trabalho. E esse também é um trabalho na vinha do Senhor, na vinha do Mestre.
olhar para nós e falar qual é o trabalho que eu estou tendo comigo mesmo, com a minha expansão de consciência. Porque não basta ser somente um servidor do próximo. E nós, quando Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Então nos amamos e estendemos ao próximo. Amamos o próximo. O irmão deu exemplo dos agasalhos, da roupa de frio. Nós nos aquecemos, o frio está aí e o frio dói. O frio dói a carne, o frio dói os ossos. Nós não queremos passar frio. Mas temos ali dentro do guarda-roupa 2, 3 cobertas, cobertor, enquanto um está lavando, o outro está guardado, o outro é para uma visita. E se colocarmos os 3, passamos calor. Mas tem um irmão que está doendo nele, porque o frio veio. E nós ficamos ali, não posso. Não posso porque esses daqui eu uso. Será que usa mesmo? Os agasalhos que ficam lá de inverno em inverno. E às vezes o inverno vem pouco, tem que tirar aquela blusa, aquela roupa, lavar de novo, porque já está cheirando o guarda-roupa. E a gente está lá guardando para o frio que vai vir. Mas estamos nos aquecendo com outros que temos. E um irmãozinho na rua está gemendo de dor do frio nos ossos. E o trabalho na vinha do mestre é trabalhar em nós também. Um conselho de Allan Kardec para nós, que está na Viagem Espírita de 1862, quando ele diz: coloco-me em primeira linha a consolar os que sofrem, reerguer a coragem dos abatidos, arrancar um homem das suas paixões, das suas dores, do desespero, do suicídio. Detê-los, talvez, no abismo do crime. E isso está à nossa volta. Essa semana, nós recebemos um pedido de oração, que a gente faz parte do projeto Cuidando do Luto, de uma família de irmãos nossos, da espírita, lá do Rio de Janeiro, todos da mesma da família espírita. Um se suicidou. Como está essa mãe? Como está esse pai? Como está essa família? A dor do próximo, tão próximo nosso, está gritando tanto lá dentro, um grito ensurdecedor que nós somos surdos para ouvir. Precisamos trabalhar os nossos ouvidos, a nossa sensibilidade com a dor do próximo. O trabalho na seara do Mestre é esse, com o próximo e com nós. Ajudamos o próximo, cuidamos da dor do próximo, arrancamos um homem do seu sofrimento, mas procuramos arrancar nós também. Porque a cada não que nós falamos, a cada é meu, eu guardo, eu vou guardar para daqui a pouco, para depois, mas eu guardo um, guardo outro, guardo outro, guardo outro e não uso nenhum. Não estamos trabalhando na seara do Mestre. É a caridade para com nós e para com os outros. É entender a pergunta do Livro dos Espíritos, 886. O que é a caridade? O que é praticar a caridade como entendia Jesus? Essa última frase tem que ser colocada. O que é praticar a caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, todos, o planeta inteiro. Não tem diferença. Os irmãos bomba, as irmãs da vida, quem briga, quem rouba, quem mata. Não. Eles só estão ainda distraídos na praça. Mas assim como nós chegamos na última hora,
eles vão chegar também. A evolução é contínua. Nesse planeta, em outros, e trabalhar na seara do Mestre é enviar uma oração. Em agradecimento primeiro a Deus, porque já nos despertamos. O Mestre nos pegou na praça, procurando um trabalho. E orar para aqueles que ainda estão distraídos na praça. Entender que temos uma única vida espiritual e várias existências. E quanto mais rápido nós trabalhamos na seara do Mestre, mais fácil é andar com Jesus. Então encontramos Jesus no trabalho com o próximo. Entender que tudo isso daqui passa. Trabalhar em nós o apego e soltar, como Jesus dizia. Se alguém te feriu de uma face, vira o outro lado da face, vira o outro lado. Mas não é a face do rosto, vira a face do problema. Alguém abusou da sua boa vontade, te enganou, tirou a sua capa, onde você confiou numa sociedade, num cônjuge, num amigo, dê também a túnica. Deixa que leva. Alguém abusou da companhia e fez caminhar a mais, caminha mais ainda. Mostra, tudo que é da terra fica na terra. Não me apego. Precisamos olhar as situações da vida de outra forma. Como Jesus disse, ali falando para Pedro. Pedro estava ali, no barco, jogando a rede no mesmo lugar, e jogava a rede, e não vinha nada de peixe. E Jesus aparece e fala, joga do outro lado. Joga ali, do outro lado. Às vezes nós ficamos batalhando em cima de uma situação, eu quero porque quero, tem que ser assim, e eu sou sistemático, e o sistema tem que ser tudo do meu jeito. Meu marido, minha mulher, meu filho, não. Eu sou uma pessoa sistemática. E é do meu jeito. Tem que ser assim. E ficamos ali, emperrado, e nada dá certo. Não vem nada. Aí quando Jesus disse, olha do outro lado. Joga a rede do outro lado. Quando nós viramos para o outro lado, o milagre acontece. Com muita calma, entendendo que vamos deixar na terra tudo que é da terra. E nossa existência aqui, como disse André Luiz no livro Nosso Lar, eu acho que todos já leram, se não leram, a nossa vida é um antes de ler, assistir o filme, e outro depois de. Logo ali no início ele diz, uma existência é um ato, só isso. E damos tanto valor a essa existência tão curta perante a eternidade e as coisas que temos nessa existência. E a existência é um ato. Um corpo é uma veste, somente uma veste, que trocamos dia a dia. Um século é um dia. Se trocamos a nossa roupa todos os dias, trocamos um século, meio século. E isso passa muito rápido. Um serviço é uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes ainda necessitamos. Então, quando olhamos para esta parábola, os trabalhadores da última hora, é da gente refletir também sobre a nossa existência. O que estou fazendo com essa existência, nessa última hora? Chico Xavier dizia que se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual como ele via, nós iríamos ver
um trânsito de estrelas indo e vindo o tempo todo. Almas vindo, reencarnando. E almas deixando o corpo, retornando. E quando nós pensamos isso no planeta todo, quantos irmãozinhos nascendo, agora, nesse momento. E quantos irmãozinhos retornando neste momento. Mas muitos dos nossos irmãos que estão retornando não têm força ali numa cama de UTI de deixar na terra o que é da terra. E nós, como os trabalhadores da última hora e espírita, temos que trabalhar todos os dias em prol desses irmãos. Se não na ação, porque muitas vezes está distante, está longe, com uma oração. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre, nos chame a cada dia e que nós possamos, a cada momento, arrancar de lá de dentro de nós a coragem, a força e a vontade de aceitar o chamado, de escolher trabalhar na seara do Mestre. Muito obrigada a presença de vocês.